Olha só, assunto sério agora. A gente vai falar sobre o autismo na fase adulta e na fase das crianças também. E nós convidamos a doutora Juliana Meneghetti, que é psiquiatra, para poder trazer assim, esse alerta aos pais e principalmente para os adultos. E olha só, você quer participar com a gente desse bate-papo? Já pega seu celular e já manda a sua dúvida ou sua pergunta sobre o autismo aqui pra gente, que a doutora vai responder ao vivo para você, que é o 19, esse daqui, ó, 19991969255. Ju, tô muito feliz de poder te receber aqui novamente no nosso programa. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Ô Ju, a gente falou, da última vez que você veio no nosso programa, a gente reforçou muito a questão do autismo, principalmente nas crianças, não é? Como que realmente a gente bate nessa tecla, porque é um assunto de extrema importância para todos os pais, e como que a gente consegue identificar aí, Ju, os principais sintomas assim do autismo? Tá. Os sintomas principais, eles estão relacionados à comunicação social, né, a interação social e a linguagem. Então, na criança, principalmente, a gente pode identificar como um atraso de fala e mesmo da linguagem não verbal. Então, como é que essa criança interage com as outras crianças, como é o brincar dela. Normalmente, são crianças que têm um interesse mais repetitivo, não se interessam pelas brincadeiras que são tão lúdicas, podem ter uma dificuldade no contato visual. Então, são crianças que, às vezes, têm o que a gente chama de atenção compartilhada, né, diminuída. E principalmente algumas estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos que às vezes as crianças fazem. Então, o flapping ou mesmo algum tipo de repetição vocal, ecolalia, muitas vezes isso é confundido até com tique, né? Tanto vocal quanto motor. Mas basicamente são esses sintomas que estão relacionados aí à comunicação e à interação social. E além desses sintomas, Ju, essa seria alguma dessas causas, assim, tem uma diferença entre as causas do autismo também? Não, o que a gente sabe hoje é que a principal causa ela está relacionada a questões genéticas, né? Claro que existem também os componentes ambientais que às vezes estão associados. É uma condição multifatorial, tá? Mas com caráter genético sendo o principal. O que acontece é que cada cérebro se desenvolve de uma maneira e cada criança e cada adulto tem um estímulo. Por isso que às vezes você vê um autista mais leve, um autista mais grave, um autista com um QI superior à média, ou às vezes até com uma deficiência intelectual. Com certeza. E ó, se você tem alguma dúvida, já manda aqui pra gente, que a doutora vai responder ao vivo no 19991969255. E doutora, uma questão, uma dúvida, né, que envolve também as mães também, a questão dos primeiros sinais, a idade. Quando que esses primeiros sinais começam a acontecer, a aparecer? Os primeiros sinais, eles podem ser muito precoces, né? Em torno de 4 a 5 meses. Então, antigamente a gente esperava até 3 anos para fazer um diagnóstico de autismo, hoje não. O que acontece, Débora? A maioria das pessoas ainda foca muito nessa questão da comunicação verbal. Então, às vezes o pediatra só se atenta quando a criança já tem 3 anos e não fala, mas antes disso a gente observa sintomas. Então, por exemplo, uma criança que não consegue acompanhar um objeto, que não tem essa troca de olhar com os olhos, que não tem essa troca visual, né? Que não consegue desenvolver essa atenção que é compartilhada. Às vezes a criança de 1 aninho que ela não consegue falar que vai fazer 1 aninho, não consegue interagir com o outro, né? Então outra criança também, né, da idade dela, talvez. Exato. São crianças que gostam às vezes de brinquedos, partes de brinquedos, então se interessam muito pelo ventilador, por movimentos, pela rodinha do carrinho, ou enfileirar os brinquedos, ou separar tudo por cores, né? Esses são sinais que a gente pode ficar atento. Não necessariamente se uma criança tiver enfileirar carrinho, ela tem que ser autista, mas é algo pra gente prestar atenção. E Ju, a gente trouxe esses sinais aí, principalmente mais focados nas crianças, mas e quando a gente fala em relação aos adultos? Os adultos, eles têm também alguns sinais que podem perceber, assim, esse autismo nos adultos? Normalmente, um adulto que não teve um diagnóstico precoce na infância, ele tem um quadro leve, né? Então, ele é um autista nível 1.
Por isso é que com o passar do tempo ele vai desenvolvendo ferramentas e vai desenvolvendo estratégias para minimizar esses sinais, mas basicamente são os mesmos, né? São os sinais relacionados à questão da comunicação, então são pessoas que são mais tímidas, têm uma dificuldade muito grande de interagir socialmente. Nas mulheres isso passa mais ainda despercebido, porque as mulheres elas têm uma facilidade de usar uma coisa que a gente chama de masking, que é camuflar os sentimentos e as intenções, né? Mas basicamente são adultos que têm uma questão de timidez, então na interação com o outro e também com algumas manias, alguns rituais e sensibilidades maiores a barulhos, a luminosidade, a cheiro, a textura. Mesmo, a cheiro também. Também, todas essas são questões sensoriais, né? Alteração no processamento sensorial que os autistas têm. E às vezes isso na criança passa porque a mãe quer forçar a comer, então a criança vomita. E depois, quando adulto, ele consegue verbalizar isso e falar, olha, tem cheiros que eu não suporto, tem texturas de roupas que eu não suporto, não tolero. Né? E aí a gente vai juntando as pecinhas. Todos esses sinais aí, tirando e saindo um diagnóstico, Sim. Né, doutora? E os adultos, eles conseguem também falar, por exemplo, olha, eu aprendi a olhar no olho, mas eu não gosto. Ou quando eu estou conversando com você, eu preciso focar em alguma coisa para eu não ficar olhando a sua boca, porque senão eu foco na sua boca e me distraio. Então eles já conseguem verbalizar melhor. Nossa. E se você tem alguma dúvida, já manda aqui pra gente, já pega seu telefone, já manda no nosso WhatsApp, que a doutora Juliana vai responder ao vivo pra gente, que é 19991969255 sobre autismo. Doutora, a gente vai chamar aqui no telão as nossas participações com as perguntas. A Laura, Laura tem uma pergunta. Como explicar as emoções para as crianças autistas? E aí? Muito interessante. Hoje eu esqueci de trazer os livros, mas numa próxima eu prometo que eu trago alguns desses. Mas você vai deixar seu Instagram aqui e vai postar lá no seu Instagram quais são os livros, porque da última vez as mães ficaram muito curiosas, interessadas com os livros. A Laura deve ser mãe também. Então, mas respondendo a pergunta da Laura, a gente pode explicar, né? Então, através de desenhos, através de livros que explicam o que é estar feliz, como é estar triste e o que é uma coisa até assim diferente para nós neurotípicos, né? Às vezes a gente, pequenininho, pelo tom de voz do seu pai, da sua mãe e até por uma expressão, a gente já sabe que o pai tá bravo, que a mãe tá triste. O autista, ele não consegue ter essa leitura facial. Ele tem uma dificuldade maior, então a gente precisa literalmente explicar isso. Olha, quando eu tiver com a sobrancelha mais franzida, é porque eu tô brava. Quando você vê os dentes e a pessoa tá com a boca mais aberta, ela tá feliz, parece bobo, mas é exatamente assim, né? E aí hoje a gente já tem material para isso. Material de fantoche de dedinho, carimbo. Então, através de todas essas formas em que você mostra a expressão facial, você tá ajudando também a criança a entender o que é o sentimento. Porque você vai fazendo essa analogia, né, pra ela. E o sentimento da dor, doutora? A Laura não perguntou na participação, mas é uma pergunta da Débora aqui. E o sentimento da dor? A dor física, você fala, porque as crianças autistas, os adultos também, eles podem ser mais hipossensíveis. Então eles são sensíveis. Ou hipo. Então eles podem não sentir dor, literalmente, assim, apertar, machucar e não chorar. Queimar e não chorar, né? Então, às vezes a gente tem que explicar para ele, olha, o chão tá quente, se você for andar nesse chão, vai queimar o seu pé, mesmo que você não sinta, porque aí faz um machucado. E a dor emocional, eles também sentem essa dor. Entende? Mas não conseguem? Eles conseguem. É que às vezes a forma que a gente tem, ela é muito expressiva. Nós neurotípicos, a gente lê muitos sinais do corpo. Então, o seu olhar, o seu rosto, a forma como você tá mais caidinho, se você tá mais... E para eles isso é o mais difícil, né? Então, às vezes, eles conseguem expressar falando. Parece que eles têm a mesma expressão em algumas situações, mas eles conseguem falar, não gostei disso que aconteceu, isso me deixou agitado. E aí você pode, será que é agitado ou será que você está triste? Será que você ficou bravo ou será que você está triste, né? Então a gente consegue explicar porque eles sentem tudo isso, assim como a gente. É só às vezes uma dificuldade maior em externalizar. Com
certeza. A gente tem mais uma dúvida aqui que a gente vai colocar aqui para a doutora Juliana responder ao vivo, da Elizabeth de Montemor. Boa tarde, Elizabeth. Eu gostaria de saber se é verdade que o autista vive menos. Não. Nossa, tem isso? Não, o autista não vive menos. O que acontece é que, às vezes, nos transtornos mentais, né, a gente pode, por conta da depressão, da ansiedade, atingir situações de pouco autocuidado. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa depressiva e eu posso ser um autista depressivo, até por não saber que eu sou autista, por exemplo, um adulto leve, ele vai fazer menos exercício físico, ele talvez não se alimente tão bem, ele vai ter mais dificuldade em cuidar da própria saúde, né? Então, é muito comum que em alguns transtornos mentais a gente perceba outras comorbidades clínicas associadas que fazem com que a pessoa viva menos. Mas isso não é por ele ser autista. Isso é questão de hábito, então? É uma questão de hábito, exatamente, tá? Mas não é pela questão do autismo. O autismo, ele nada mais é, como eu falei da última vez, uma condição do neurodesenvolvimento. Então, é como se o seu cérebro, ele funcionasse de uma forma um pouquinho diferente do que das outras pessoas, dos neurotípicos, né? Mas ele não vai viver menos por isso. Não, né? Mas, doutora, uma pergunta que a gente até discutiu da última vez que você veio aqui, a questão do autismo, a inteligência da criança ou do adulto autista. É mais forte a questão da inteligência? Eles são mais hiperativos? Como eles são? Não é. Eles são mais agitados, tá? A criança autista, muitas vezes ela fica mais agitada até por apresentar algumas estereotipias, como, por exemplo, andar de um lado para o outro. E constantemente, então parece que ela acaba sendo mais agitada, mas isso é uma estereotipia. Agora, a questão da inteligência, o que acontece é que às vezes alguns autistas, eles têm interesses que são muito, muito rígidos. Então, por exemplo, eles se interessam por dinossauros, eles vão ler tudo de dinossauro e eles vão saber tudo daquela era e tudo de todos os tipos de bichos, tubarão, fundo do mar, geologia, até a parte de computação também, né, tecnológica, eles gostam muito. Eu tenho um paciente que ama caminhão, ele sabe tudo sobre os caminhões, sobre as peças dos caminhões. Parece que você está conversando com um adulto que trabalha com isso. Ou um mecânico. Ou mecânico. É que ele sabe mais do que o mecânico, entende? Nossa, ele sabe o que tem de peça, ele sabe as marcas, ele sabe como é que é o câmbio, enfim. Olha. Então dá a sensação de que ele é muito mais inteligente, mas não necessariamente em todas as áreas. Agora, existem autistas que têm realmente um QI acima da média. Né? E doutora, depois desse diagnóstico, como é feito essa terapia, esse tratamento do autismo? Tudo vai depender do nível de suporte. Então, hoje, a gente divide o autismo em 3 níveis de suporte, nível 1, 2 e 3. O nível 1 é aquele que tem muito pouca necessidade de apoio, né? Que vai ficar bem com uma terapia comportamental ou mesmo com uma ajuda só fonoaudiológica ou da terapeuta ocupacional. Os níveis 2 e 3 são autistas que já têm essa questão sensorial às vezes um pouco mais comprometida, a questão da linguagem também e a questão da dificuldade social. Então, normalmente, a gente entra com essas intervenções terapêuticas, que seria a psicóloga, a fono e a terapeuta ocupacional. A TO e muitas vezes até uma psicopedagoga, o mais precoce, 4 profissionais. O mais precoce possível. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Também, né, doutora? Tem muitos que se beneficiam com ecoterapia. Alguns se beneficiam, a fono também, muito importante, né? Então, isso vai depender muito, mas eu tô pensando assim, naquele nível que é um pouco mais grave, ele normalmente precisa de todos esses terapeutas. Bom, e se você tem alguma dúvida aqui sobre o autismo, quer que a doutora responda ao vivo, já manda aqui no nosso WhatsApp, que é o 19 99196 9255. E olha só, a Gisele, como identificar se uma criança de 12 anos é autista? Onde eu devo levar para saber se é ou não? Tá. Bom, a avaliação é clínica. Tá? Então, não vai ter um exame de sangue ou mesmo uma tomografia, uma ressonância que a gente vai fazer e vai dar esse diagnóstico. Normalmente, os pais são encaminhados para os neuropediatras, mas
eu diria para você assim que os psiquiatras da infância acabam tendo um contato maior com os autistas. Então, é o mais indicado passar por um profissional dessa área, tá? É claro que uma psicóloga muitas vezes pode fazer essa avaliação e triar esse diagnóstico. Existem também os neuropsicólogos que fazem toda uma triagem de testes para a gente avaliar como é que funciona aquele cérebro. Então, também é possível fazer um diagnóstico através dos neuropsicólogos, né? E normalmente os sintomas mais comuns são esses: crianças que são mais tímidas, com dificuldade na socialização, apresentam alguns comportamentos que são mais inflexíveis na escola, em casa, às vezes tem preferência por comer sempre no mesmo prato, tem que sentar sempre na mesma carteira, tem muita dificuldade em externalizar os sentimentos, né? Ou até em compreender situações que são mais informais, então brincadeirinhas, fica mais piadinha. Mais introspectivo. É que, na verdade, o isolamento, né, essa questão de você não socializar tanto, já traz um caráter mais introspectivo. Mas eles gostam de socializar. É que, às vezes, eles não fazem isso da maneira mais adequada. E tem o oposto também. Existem aqueles autistas que eles socializam demais, de uma forma muito inadequada. Então, ele nunca te viu, mas ele chega aqui, ele quer te abraçar, ele quer te beijar, ele é seu melhor amigo, né? O que também chama atenção, não é um comportamento tão habitual, né? Com certeza. Que aula que eu tive aqui, hein? Eu não, né? Todo o pessoal que teve aqui. Ju, muito obrigada, Imagina, viu, por poder eu que agradeço. trazer todo esse assunto aí, todo esse tema aqui que é muito importante pra gente. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço.